Meus amados irmãos e irmãs, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. É com grande alegria que nós estamos nos reunindo aqui nesta noite. Obrigado porque o Senhor tem colocado no seu coração como família buscar o Senhor neste momento. Como igreja, nos reunimos e de forma online, remota, nós adoramos a Deus e buscamos ao Senhor Jesus, preparando o nosso coração para a volta dele, preparando a nossa fé para essa caminhada até a Jerusalém Celestial. Quero agradecer a todos os irmãos amados da Igreja Presbiteriana do Una, que com muita alegria, com muito zelo, tem guardado o dia do Senhor, desde a parte da manhã até a noite. Obrigado pela paciência com esse pequenino pastor que tenta pregar da mesma forma que prega na igreja, de forma zelosa, de forma piedosa, de forma a impactar os nossos corações. E às vezes eu me estendo um pouquinho, mas os irmãos com muita paciência têm me aturado e nós temos estudado a palavra do Senhor. E não seria diferente, né? Eu acho que crentes que querem sair logo, não têm um zelo de ouvir as Sagradas Escrituras, não esperam até o final, né? Eu acho que são crentes que não estão tão sadios assim na fé, né? Claro que também o pregador tem que estar cheio do Espírito, tem que estar muito fervoroso para poder pregar, né, uma hora, mas eu tento, né, na semana orar, pedir ao Senhor que Ele, né, fale através da sua palavra ao nosso coração e também toque no seu coração, preparando o seu coração para estar mais perto do Senhor. Meus amados irmãos, vamos todos juntos, nesta hora, adorar a Deus, buscar ao Senhor, vamos cantar ao Senhor Jesus Cristo, vamos glorificá-lo, adorá-lo. Vamos orar primeiro e depois nós vamos cantar 2 cânticos e ouvir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. Tudo bem? Se prepare aí, vamos buscar a bênção do Senhor para esta hora. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor separou esse dia, desde a fundação do mundo, para um encontro maravilhoso, um encontro bendito, para adorar, magnificar, honrar o Teu nome, Senhor. O Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus que se cobre de glória e que se revestiu de honra e majestade. E nós reconhecemos, Senhor, o caráter santo da Tua pessoa, que o Senhor é um Deus também amoroso e enviou o Teu Filho amado para morrer por nós, pecadores, na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque Ele foi o sacrifício perfeito em favor da Tua igreja. Senhor, o que faríamos para merecer o sacrifício de Cristo por nós? Senhor, não temos nada, Senhor, para Te ofertar de bom e não temos nada para retribuir tão grande favor. Mas o Senhor resolveu, de modo silencioso, de modo nos deu decretos eternos a escolher aqueles que fariam parte da Tua igreja. E nós estamos felizes, Senhor, porque hoje nós estamos fazendo parte da Tua igreja, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Senhor, queremos também pedir que o Senhor envie sobre nós o Teu Espírito Santo, para que possamos, consolados e animados e iluminados por Ele, ouvirmos as Sagradas Escrituras, e dela, Senhor Deus, e com ela nos regozijarmos. Senhor, nós seremos felizes à medida que estamos alimentados da Tua palavra. Senhor, nós seremos felizes, Senhor, à medida em que o Senhor enche a nossa mente com as verdades do céu. Senhor, por favor, nos ajuda a viver aqui com a Tua palavra, Senhor, esperando que ela se cumpra para a nossa vida, como nós ouvimos, Senhor, no caso de Abraão, que creu na Tua palavra. Mesmo o Senhor não cumprindo ela nos seus dias, ele creu e o Senhor imputou por justiça. Obrigado, Senhor, nosso amado Deus, pela Tua igreja, a Igreja Presbiteriana do Una,
e todos os irmãos que com alegria se reúnem conosco. Que o Senhor, por favor, nos visite nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar todos juntos, amados irmãos. Ele exaltado. Vamos cantar ainda ao Senhor, ao Deus que por mim tudo executa. Ao Deus que por mim
Amém, Lara. Amém. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, vamos abrir para o capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Nós estamos chegando, meus amados irmãos, na última semana de vida e do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Esse capítulo de número 14 é um capítulo importante, porque nós vamos ver aqui a chave para entender os últimos momentos de vida do Senhor Jesus Cristo sobre a face da terra. Nós vamos encontrar a partir do capítulo de número 14, o Senhor Jesus Cristo manifestando o último ofício dos 3 ofícios que ele tem, que é aplicado à sua pessoa, e nós chamamos de os ofícios de Cristo. Assim como os principais personagens do Antigo Testamento sempre foram os reis, os sacerdotes e os profetas, esses ofícios também são aplicados ao Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, ele inicia o Evangelho de Marcos vindo como o rei messiânico. Ele é coroado pelo seu batismo, o Pai desce sobre ele, coloca a coroa sobre ele, e como rei, o Senhor Jesus Cristo, ele tem autoridade para dominar os céus e a terra, para dominar as forças espirituais e os seres humanos. Ele tem poder para dominar as forças da natureza. Tudo o que as leis que regem esse mundo estão debaixo do cetro e da autoridade de Cristo Jesus. Por isso o Senhor Jesus, como rei, ele mandava uma palavra e a pessoa era curada. O Senhor Jesus Cristo tocava e leprosos eram curados, surdos ouviam, mudos falavam, cegos viam. O Senhor Jesus Cristo era aquele que veio instaurar o seu reino, o reino messiânico, e ele precisava ser rei. E como rei, ele veio com autoridade celeste, e ele implantou este reino, não somente na terra, que há 2000 anos atrás, mas também ele implantou no coração dos homens. Ele é rei, e por isso ele é adorado, ele é glorificado como um rei, e nós nos submetemos a ele porque ele é o nosso rei. Nós o amamos porque ele é o nosso rei. Nós ouvimos a sua palavra porque são as palavras reais e nós queremos obedecer ao nosso rei. Nós nos congregamos na igreja porque nós entendemos que ali está o seu reino, né? E nós, como seus súditos, nós queremos estar junto dos súditos do rei e adorar ao rei. Ele veio como rei. Assim, o segundo ofício que Cristo exerce aqui no Evangelho de Marcos é o ofício de profeta. Como os profetas do Antigo Testamento, o Senhor Jesus Cristo é aquele que tem o poder de revelar as coisas do futuro. Ele interpreta as profecias do passado, ele é a encarnação das profecias, mas ele também é aquele que profetiza para o futuro, que mostra à sua igreja o que vai acontecer. Nós vimos isso claramente no sermão profético, todos nós acompanhamos. E vimos que todos os sinais que o Senhor Jesus Cristo, ele deu entre a sua primeira vinda e a sua segunda volta, estão se cumprindo, e nenhum desses sinais até agora deixaram de se cumprir. E nós estamos esperando aqueles eventos finais, como a grande tribulação, o surgimento do abominável da desolação. Nós estamos esperando esses eventos no calendário de Deus se cumprir para que o Senhor Jesus Cristo volte. Todos nós estamos alertas. O Senhor Jesus Cristo alertou a sua igreja nos seus dias. Ele falou para os discípulos que iria acontecer com o templo, com Jerusalém. No ano 70 se cumpriu isso. E todos os sinais da sua segunda volta estão se cumprindo desde da sua morte, desde a sua ressurreição. Porque a igreja, ela precisa ficar alerta, de vigia.
E todos os crentes piedosos são crentes que ficam vigilantes, que estão trabalhando, que estão orando pela volta do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é um Senhor tão maravilhoso. Esse Jesus é tão maravilhoso do Evangelho de Marcos. Nós lemos aqui que ele nos alerta, ele nos avisa, ele não nos deixa ser pegos de surpresa ou ficar num vácuo. O Senhor Jesus Cristo é maravilhoso demais para conosco, porque ele está mostrando o que vai acontecer, ele está tratando com a sua igreja. Esse é o Jesus que nós encontramos no Evangelho de Marcos, um Salvador maravilhoso, um Salvador profeta, um Salvador que cuida da sua igreja nos mínimos detalhes e não deixa a sua igreja passar desapercebida. Todos nós entendemos, aqueles que estudam as Sagradas Escrituras estão preparados para as coisas do fim. E se a grande tribulação vier nos nossos dias, na nossa geração, nós estamos preparados e nós vamos passar por ela com grande alegria, porque é o momento que o Senhor vai purificar o mundo para a sua segunda vinda. E nós vamos ver aqui, meus amados irmãos, o terceiro ofício de Cristo, que é o ofício de sacerdote. Esse ofício de sacerdote, ele cumpre cabalmente o ofício de sumo sacerdote, aquele que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para oferecer propiciação pelos pecados. O Senhor Jesus Cristo, ele entrou pela cruz do Calvário no Santo dos Santos. Ele não é somente o sumo sacerdote, ele também é o sacrifício e ele se deu em favor da sua igreja. Nós vamos ver, meus amados irmãos, a partir daqui, a doutrina da expiação, tão importante para nós que somos crentes, né? A doutrina da expiação. E nós cremos que o Senhor Jesus Cristo, ele expia os pecados, né? Não de uma forma ilimitada, como querem, né, os universalistas. Para nós que pregamos dentro do ramo reformado, nós, irmãos, entendemos que Cristo, ele se sacrificou por um número limitado de eleitos. Não foi por todo mundo. Se fosse por todo mundo, todos nós estaríamos no céu. E se todo mundo não é salvo, e Jesus morreu por todo mundo, então nós estaríamos banalizando o sacrifício do nosso amado, terno Salvador na cruz do Calvário. Nós cremos que a expiação de Jesus na cruz, ela é eficiente e ela é suficiente para salvar todos aqueles que nele creem e que estão escritos no livro da vida. Por isso a expiação de Cristo, ela é limitada. E nós vamos ver aqui o Senhor Jesus, a partir do capítulo de número 14, se preparando para esta expiação, para este sacrifício. Ali no Monte do Gólgota, o Senhor Jesus irá morrer por nós e expiar os pecados daqueles que o amam e que vivem por ele e que vivem esperando por ele voltar. O contexto aqui, como nós acabamos de apresentar para vocês, é o contexto do sermão profético. Dali a 2 dias, o Senhor Jesus Cristo, possivelmente era terça ou quarta-feira, né, dali a 2 dias haveria a festa da Páscoa, era a última semana então da vida do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos perceber que Marcos, ele vai escrever aqui no capítulo de número 14, no verso 1 e 2, que havia um plano assassino, um plano de morte, uma conspiração armada pelos principais sacerdotes para poder tirar a vida do Senhor Jesus Cristo. E o objetivo de Marcos qual é? O objetivo dele é alertar aos seus leitores. Ele estava escrevendo para os gentios, possivelmente da igreja de Roma. Marcos está escrevendo que tudo o que aconteceu para a morte do Senhor Jesus Cristo, tudo foi, irmãos, propósito de Deus, mas também, meus amados irmãos, foi algo tramado, planejado de forma injusta pelo Sinédrio,
pela liderança judaica, eles fizeram aquilo para juízo próprio. E eles estenderam as mãos contra o ungido de Deus, o Messias do Senhor Deus. E nós vamos ver aqui então os principais sacerdotes, Marcos registra isso, eles tramam a morte de Cristo. Eles vão mostrar aqui, em segundo lugar, Marcos vai mostrar a forma com a qual eles premeditaram a morte de Cristo, a traição. Eles arquitetaram este plano. E em terceiro lugar, eles queriam fazer isso após a festa da Páscoa, as ocultas. Eles não queriam que o povo soubesse que Jesus morreu. Eles queriam fazer isso fora dos olhares das pessoas, da cidade. Eles não queriam fazer isso em público, mas às ocultas. Portanto, eu queria tratar desse tema, né, Jesus e o plano traiçoeiro da sua morte. Esse é o tema do nosso sermão. E eu queria que vocês olhassem comigo nesta noite os 2 primeiros versos do capítulo de número 14, que é a chave para nós entendermos esses 3 últimos capítulos do Evangelho de Marcos. Então, em primeiro lugar, vamos ver aqui os arquitetos do plano da morte do Senhor Jesus Cristo. Olhem comigo, por favor, meus amados irmãos, o que diz aí no verso de número 1. Diz assim: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Percebam aqui então, quem são os arquitetos? Quem são aqueles que vão planejar a morte do Senhor Jesus Cristo? Quem são esses? Marcos vai registrar aqui que os arquitetos do plano para tirar a vida do Senhor Jesus Cristo foram os principais sacerdotes. E nós temos que entender, irmãos amados, aqui, por que eles intentaram contra a vida do Senhor Jesus Cristo. Qual foi o mal que o Senhor Jesus fez a eles para que eles arquitetassem um plano traiçoeiro, terrível, assassino para tirar a vida do Senhor Jesus? O que o Senhor Jesus tinha para causar medo a esses homens? O que a pessoa do Senhor Jesus Cristo afrontava a liderança dos principais sacerdotes? Bem, irmãos, nós temos que entender aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, quem liderou o ataque ao ministério do Senhor Jesus Cristo desde a Galileia foram os fariseus. Os fariseus eram os doutores da lei, eles achavam que eram os grandes detetives de Deus e os farejadores de hereges, e eles, desde o momento que o Senhor Jesus Cristo iniciou seu ministério, foi confrontado pelos fariseus. Eles foram aqueles que, durante toda a caminhada do ministério de Cristo, foram um obstáculo, foram um entrave. Eles impediram que o Senhor Jesus Cristo fizesse muito mais milagres e ensinasse muito mais coisas, porque eles foram contra e colocaram as mãos contra o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Mas no final do ministério terreno de Cristo, quem lidera a morte do Senhor Jesus Cristo são os principais sacerdotes. Você tem que entender isso claramente, você tem que ver isso aqui, para que você perceba o que está acontecendo no final do ministério do Senhor Jesus. Quem são aqueles que arquitetam a morte do Senhor Jesus Cristo? Os saduceus. Quem são os saduceus? Os saduceus são aqueles da linhagem sacerdotal que coordenavam, que administravam o templo, o sacrifício, e eles também coordenavam, administravam as riquezas do templo. E isso aqui é importante, meus amados irmãos, frisar, porque foi neste ponto. Aqui está o calcanhar de Aquiles dos saduceus,
Foi neste ponto das riquezas do templo que o Senhor Jesus Cristo, ele tocou. Se vocês estão lembrados, irmãos, no capítulo de número 11, olhe comigo, volte para lá, por favor, capítulo de número 11 de Marcos, a partir do verso de número 15. Você vai ver que Jesus, ele entrou em Jerusalém e ele foi ao templo e expulsou os vendilhões, os vendedores, aqueles comerciantes que viviam explorando as pessoas através do comércio da fé. E o que nós temos que entender aqui, irmãos, é quem estava por trás do comércio da fé. Aqueles que estavam por trás do comércio da fé, que estabeleciam as tabelas de preços para os animais, para a troca da moeda, eram os saduceus. Os saduceus, eles lideravam o templo, e eles é quem permitiam os comerciantes de vender no templo. E cada coisa tinha um preço tabelado pelos saduceus, que recebiam ao final uma porcentagem. Eles recebiam um lucro de tudo aquilo que era vendido. Para que vocês tenham uma ideia, as pessoas, elas saíam de muitos lugares, né, tanto dentro da Palestina quanto fora da Palestina. Você vai ver um exemplo disso lá em Atos, capítulo de número 2. Abra comigo, por favor, deixa o seu dedo aí em Marcos 11 e abra comigo para Atos, capítulo de número 2. E você vai ver aí que havia uma grande população que ia para os dias de festa em Jerusalém, para uma das 3 festas em Jerusalém, e uma das principais era a Páscoa. Você vai perceber aí que a outra era o Pentecostes, e é por isso que nós vamos ter aqui no capítulo 2 de Atos, verso de número 9, você vai ter aí de onde vinham as pessoas. De onde vinham as pessoas para a festa da Páscoa, do Pentecostes e do Tabernáculo? Veja aí, irmãos, verso de número 9. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Percebam, meus amados irmãos, que haviam pessoas que iam para o templo e no momento que elas vinham em caravanas, elas não tinham como trazer muitas coisas, né? E às vezes não traziam os animais para o sacrifício, então elas compravam ali naquele momento. Mas antes de comprar para sacrificar no templo, eles precisavam trocar até mesmo a moeda, fazer o câmbio. Os sacerdotes foram tão astutos que eles criaram uma moeda do templo. E para você trocar pela moeda do templo, você tinha que pagar um ágio, você tinha que pagar juros, tinha uma porcentagem a mais. E era com isso que se gerava a riqueza dos sacerdotes. Percebam que aqueles que arquitetaram um plano para tirar a vida do Senhor Jesus Cristo, eles foram afrontados, porque o Senhor Jesus Cristo, ele de alguma forma tocou no ponto nevrálgico deles, que era o bolso. Veja aí, por favor, capítulo de número 11, verso de número 27 até o 33. Os principais sacerdotes, eles vão até Cristo e vão questionar por que ele estava limpando o templo. Olhem comigo. Então, regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Perceba aqui uma parcela do Sinédrio. Os principais sacerdotes, os saduceus. Eles perguntaram: com que autoridade faz estas coisas? Com que autoridade tu limpa o templo, expulsa as pessoas de vender no templo? Tu pensas que tu é quem, em outras palavras? Ora, Jesus tocou aqui no bolso deles. Ou quem te deu autoridade para as fazeres? E o Senhor Jesus Cristo aqui não vai responder eles, ele vai fazer uma outra pergunta, né, perguntando então se o batismo de João era dos céus ou dos homens, e os principais sacerdotes
Eles aqui mais uma vez são envergonhados pelo Senhor Jesus. Jesus não responde com qualquer autoridade, faz isso, e a partir daquele momento inicia-se o plano para tirar a vida do Senhor Jesus. E aí nós somos remetidos para Marcos capítulo de número 14, quando este plano ele é armado, ele é arquitetado. E percebam aqui, meus amados irmãos, esse é o foco que nós podemos olhar uma lição aqui espiritual. A corrupção da igreja, ela começa pela liderança da igreja. Já dizia um pastor que a corrupção da igreja não começa pelos bancos, mas começa pelo púlpito. E é triste notar, meus amados irmãos, que nós vivemos dentro de uma igreja que ela pode se corromper se a sua liderança ela tiver outros fins a não ser o evangelho e o amor à cruz de Cristo. Percebam que isso aconteceu aqui nos dias dos judeus. Os principais sacerdotes, aqueles que deveriam lutar pela lei, pelo cumprimento da lei, por uma vida santa, que deveriam ser aqueles que conduziriam o povo a Deus em amor ao Messias, preparando o coração deles para a chegada do grande rei, o Senhor Jesus. Eles não fizeram isso porque eles se corromperam por causa do dinheiro. É triste notar, meus amados irmãos, mas hoje nós vemos a mesma coisa. A Igreja Católica, na Idade Medieval, ela também se corrompeu. Ela deu a mão ao Estado e, de braço dado com o Estado, mancomunado com o Estado, o Papa, ele vendeu até a alma. E nós vimos, meus amados irmãos, todas as atrocidades e todas as invencionices, até chegar na Reforma Protestante, quando um monge agostiniano, que era da igreja, não queria romper com a igreja, mas ele não conseguiu mais viver dentro desta igreja, que dava a carta de perdão de pecados, dava terreno no céu, vendia terreno no céu, se você comprasse com uma quantia de dinheiro. Meus amados irmãos, isso é horrível, isso não existe. Mas nos nossos dias, esse é o contexto da igreja brasileira. E nós temos que olhar para esse texto, e nós temos, meus amados irmãos, que ver que toda a corrupção e todo o problema que a igreja passa começa justamente com a liderança. Nós vamos perceber hoje, na igreja brasileira, no evangelicalismo brasileiro, igrejas que são dirigidas por homens altamente gananciosos, homens que militam em causa própria, não militam em causa do evangelho. Eles estão tirando a lã das ovelhas, ao invés de cuidar da lã das ovelhas, para ficarem bonitas para Cristo. São aqueles que estão montando em cima das ovelhas e não carregando as ovelhas nos ombros. É triste nós notarmos isto, mas esta é a imagem que nós temos claramente da liderança do evangelicalismo brasileiro. E o Senhor Jesus Cristo, ele está sendo aqui esquecido, porque os líderes estão vendendo o evangelho. Eles estão criando invencionices para ludibriar o povo e tirar dinheiro do povo e fazer, como o pastor Hernandes Dias Lopes diz, da igreja o comércio, do púlpito o balcão de negócios, e a mensagem do evangelho, de uma mensagem, meus amados irmãos, completamente aguada, doce aos ouvidos daqueles que querem ter as suas concupiscências carnais satisfeitas. Por isso, nós vemos tanta tristeza no povo de Deus, tanta tristeza, porque começa onde? Começa na liderança. Não são poucos pastores que traem suas esposas, são adúlteros. Não são poucos os pastores
né, que são comerciantes da fé. Não são poucos os pastores que são corruptos, pastores que dão as suas mãos à política e estão de braços dados com a política e por isso perdem tudo, perdem a sua família, né, perdem a sua igreja, perdem a sua vocação. Nós vamos perceber, irmãos, que Deus, ele tem um juízo maior sobre aqueles que lideram a igreja e que não levam a igreja ao Senhor Jesus Cristo, pelo contrário, matam o Senhor Jesus Cristo no seio da igreja. Nós temos que perceber isso claramente. Isso daqui é uma lição que nós, pastores, e nós que somos líderes na igreja, temos que aprender. Os presbíteros, os diáconos, a liderança das sociedades internas. Nós não podemos, de forma alguma, ter outro fim na nossa vida a não ser levar as pessoas a Cristo, ao Senhor Jesus Cristo, e não tirar Cristo delas. Essa é um alerta à igreja, né? E é um momento em que nós devemos orar pelos nossos pastores, né? Orar pelos pastores do nosso presbitério, porque, amados irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias e não fiquem surpresos, né, com a queda de pastores, não fiquem surpresos se isto acontecer, porque desde a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, nós vamos notar aqui esta lição daqueles líderes judeus, os principais sacerdotes, que mataram o Senhor Jesus Cristo por causa dos seus interesses pessoais. A nossa oração é que Deus mande pastores para a sua igreja segundo o coração. Não tenham um coração corrompido pelas pressões das riquezas, pelas pressões da carne, né? Que o Senhor proteja a liderança da igreja, da nossa igreja presbiteriana do UNA, dando homens e mulheres que lutem por Cristo, e para que Cristo seja vivo e vivificado, né, e pintado com cores vivas diante dos olhos das suas ovelhas. Essa é a primeira lição, meus amados irmãos, que nós aprendemos aqui. E o segundo ponto aqui, né, deste plano de traição que nós vemos, nós vamos perceber aqui que esse plano, ele, em segundo lugar, ele foi um plano, né, armado. Percebam que Marcos ele vai descrever o método, a forma como os saduceus eles queriam, né, ver o Senhor Jesus Cristo morto. E nós vamos notar aqui como eles arquitetaram, eles armaram esse plano. Leiam comigo mais uma vez, por favor, o verso de número 2. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e escribas procuravam como o prenderiam. Perceba que eles vão começar a arquitetar, eles vão começar a armar esse plano. Como é que nós vamos prender? Como é que nós vamos pegar ele? E vai dizer aí que eles queriam fazer isto à traição e o matariam. O plano estava armado. Eles queriam um momento propício para pegar o Senhor Jesus. E vai dizer aqui no verso de número 2, o momento que eles queriam fazer isso. Olhem comigo. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Eles queriam fazer isso depois da festa da Páscoa. Percebam, meus amados irmãos, aqui o plano estava armado, o modo, o tempo, e eles estavam esperando também alguém quem o entregasse. Possivelmente, eles estavam contando que algum dos seus discípulos vendesse o Senhor Jesus Cristo, que algum deles o entregasse aos principais sacerdotes. E nós vamos perceber que isto coube, este plano satânico, maligno contra a vida do Senhor Jesus Cristo,
arquitetado por Anás e Caifás, o seu genro, que era o sacerdote naquele ano. Caifás, então, juntamente com os escribas, os anciãos, os mais velhos, eles vão então tentar comprar alguém para que entregassem o Senhor Jesus Cristo, aonde ele estava, onde ele estava se escondendo ou dormindo. Eles esperavam que alguém do meio dos discípulos fizesse isso, por alguma quantia em dinheiro. E vai dizer aí, meus amados irmãos, que eles encontraram quem fizesse isso. No capítulo de número 14, verso 10 e 11, você vai perceber aquele que seria o grande traidor. Verso de número 10 diz assim: E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Perceba aqui então que Judas Iscariotes, o tesoureiro, ele então vai até os principais sacerdotes para entregar o Senhor Jesus. A pergunta aqui é: por que Judas fez isso? Se você olhar do verso de número 13 até o verso de número 9, um dos motivos possíveis foi justamente porque ele se sentiu magoado, porque o Senhor Jesus, ele não aceitou que o vaso de alabastro que Maria quebrou na cabeça de Cristo, e era um perfume muito caro. Se eu não me engano, diz aqui as Sagradas Escrituras que valia em torno de 300 denários. E um denário, meus amados irmãos, era o salário de um dia. Então 300 denários era muita coisa. E vai dizer aí no verso de número 4: Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Possivelmente quem engendrou esse argumento aqui, possivelmente quem está aqui levando as pessoas e os discípulos a pensarem assim: ao Judas. Ele era o tesoureiro e quem ficava com o dinheiro. E vai dizer aí o Senhor Jesus: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco. E aí então o Senhor Jesus dá um banho de água fria em Judas. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. E possivelmente, então, Judas sai dali e ele vai dizer: realmente, nem sempre nós vamos ter o Senhor, porque agora eu vou entregar o Senhor aos principais dos sacerdotes. Magoado dentro de si, do seu coração, envergonhado porque Jesus deu uma palavra dura aqui. Você quer cuidar dos pobres, você vai sempre ter eles, mas vocês não vão ter. Vocês não vão me ter para sempre. E Judas então sai e arquiteta aqui o plano de entregar o Senhor Jesus Cristo. O foco aqui, meus amados irmãos, a lição espiritual que Marcos quer nos mostrar aqui, nós temos que fazer esse link para a nossa vida. São aqueles que estão na igreja, são pessoas que conhecem a Cristo, mas são aqueles que são capazes de vender o Senhor Jesus Cristo quando as situações são desfavoráveis a eles. E a grande lição que nós aprendemos aqui é que se você for um crente verdadeiro, nunca venda o seu cristianismo. Nunca venda o Senhor Jesus Cristo. Olha, eu sei que situações desagradáveis nós podemos passar na igreja, mas nunca abandone o Evangelho, nunca venda o Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer aqui que o Senhor Jesus, ele sempre nos faz bem. O Senhor Jesus Cristo
sempre faz bem àqueles a quem Ele ama. Às vezes as suas palavras, elas são duras. Às vezes as palavras de Cristo, elas são duras para a nossa alma, para a nossa consciência, para a nossa vida. Mas elas são para o bem eterno da nossa alma. O Senhor Jesus, Ele sempre faz bem a todos nós. Mas aqueles que têm um temperamento melindroso, há pessoas melindrosas na igreja, que por qualquer coisa se melindram, e que às vezes acham que até o sermão do pastor é um sermão carapuça, é direcionado para a sua família. E tem aqueles irmãos que saem da igreja porque se magoam com a palavra do pastor, que na verdade são as palavras de Cristo. E quando as palavras de Cristo são pregadas, elas devem ser obedecidas, elas devem ser, irmãos, devem subjugar o nosso coração, os nossos desejos. O Evangelho, ele deve, irmãos, vir com força do Espírito Santo no nosso coração, aplainando os nossos caminhos e nos ajudando a viver uma vida santa, uma vida austera, uma vida, irmãos, de gratidão a Deus por tudo que Ele nos deu até o dia de hoje, por causa da cruz de Cristo. O Evangelho tem que nos ensinar isso. Mas nós encontramos, meus amados irmãos, muitos Demas nos nossos dias. Abra comigo, por favor, para 2 Timóteo, capítulo de número 4. Olhe comigo, por favor, quem é Demas? O que Demas fez? 2 Timóteo, capítulo de número 4. Paulo está escrevendo aqui a sua última carta e ele está muito triste porque ele está sozinho, numa masmorra fria, né? E o que ele tinha era a companhia de homens crentes. Mas, irmãos, por causa das situações da vida, muitos vão o abandonar. Olhem comigo. 2 Timóteo 4, 9 e 10 diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi embora. Percebam que dentro desse assunto que nós estamos tratando sobre a questão da venda de Jesus, muitos estão vendendo Jesus por causa dos seus interesses próprios. Muitos estão vendendo Jesus e amando o presente século, amando as coisas daqui, do que perseverarem e morrerem por Cristo e viverem uma vida santa. E é por isso que muitos estão vendendo a Cristo, né, para poder casar logo, casar apressadamente, e vendem ao seu Senhor para poder casar com um mundano, porque na igreja não encontram pessoas para casar. Outros estão vendendo Cristo por causa de dinheiro, e no seu trabalho vendem a Cristo, né, para fazer acordos, para fraudar os outros, para fraudar o Estado, né, e para receber uma quantia de dinheiro. Muitos estão vendendo a Cristo na sua sala de faculdade, porque tem amigos céticos, amigos neomarxistas que vivem uma vida liberal e vendem a Cristo para poder andar de braços dados com esses coleguinhas de sala de aula, que são, na verdade, filhos do diabo, né, e que vão causar um grande transtorno para a sua vida. Eu queria dizer para você, não venda o Senhor Jesus Cristo como fez Judas. Os principais sacerdotes, eles arquitetaram um plano, pagaram a Judas. Possivelmente Judas, magoado, porque aquele dinheiro serviria na época da Páscoa, quem sabe para comprar alguma coisa, era tempo de festa, quem sabe Judas queria gastar nesse dinheiro, mas Jesus, ele não permite que o vaso de alabastro de 300 denários fosse vendido, e Judas então vai procurar dinheiro, vai dar a sua mão para apertar as mãos dos sacerdotes, fazer um plano, e por causa de 30 moedas de prata, ele vai vender o Senhor Jesus. E eu queria dizer para você nessa noite, não venda o Senhor Jesus por qualquer preço que possam lhe pagar. Nenhum preço neste mundo
uma noite de sexo com uma mulher estranha, né? Uma quantia de dinheiro avultosa, né? Nada, meus amados irmãos, né? A fama o sucesso deste mundo, nada é capaz de comprar a, a, a sua paz com Cristo, nada é capaz de substituir aquilo que Cristo vale para a sua eternidade. Judas, ele vende o seu Senhor. Não faça isso. Que a sua oração todos os dias seja: Senhor, não me deixe vender a Jesus. Ó Senhor Jesus, que tu sejas o bem mais precioso para minha alma. Ó Senhor Jesus, que eu jamais me una aos homens ímpios, aos homens mundanos, aos meus colegas de trabalho, seja aos meus colegas de sala de aula. Senhor, que eu nunca seja capaz e que nem passe pela minha mente de vender o meu cristianismo por qualquer valor que seja. O Senhor Jesus Cristo, ele vai perder a sua vida, porque os saduceus, eles arquitetaram um plano, e esse plano armado, ele tinha o seu modo, o seu entregador, o seu traidor, o seu tempo. E nós podemos, meus amados irmãos, aprender com isso, que nós não podemos viver uma vida de pecado, armar um plano para viver contra Cristo. Isso é completamente fora do cristianismo. Todas as vezes que a sua mente armar um plano para assassinar Cristo, negar Cristo, ir contra Cristo, que você se lembre desse texto. Nunca vá contra o seu Senhor. Terceiro e último lugar, para nós finalizarmos, nós já estamos chegando aqui à conclusão desse texto. Eu dividi esse texto em 3 partes. Os arquitetos do plano, nós vemos aqui a operacionalização do plano. E para finalizar, meus amados irmãos, nós vamos ver aqui a frustração do plano. No verso de número 2, nós vamos ver aí o tempo em que os principais sacerdotes queriam matar Jesus, a traição, a oculta. Quando era? Qual foi o tempo? Olhem comigo o verso 2. Pois diziam, lá no conselho do Sinédrio, o que eles diziam? Reunidos ali, mancomunados, as ocultas, eles estavam tramando contra a vida de um justo. O que eles arquitetaram? Qual foi o tempo? Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, os saduceus, eles estavam de braços dados com o Estado romano. E o Estado romano, ele temia que nas épocas de festas judaicas, do Pentecoste, da Páscoa, do Tabernáculo, houvesse agitações. E os romanos, eles colocariam a culpa sobre os principais sacerdotes se houvesse rebeliões, se houvesse agitações durante o tempo das festas judaicas. Era por isso que eles disseram, nós não podemos tumultuar o povo nesta época, porque o Estado romano, eles vão colocar a culpa em nós. Mas eles também tinham aqui, meus amados irmãos, em mente, fazer isto às ocultas. Eles não queriam que a cidade, ninguém soubesse que o Senhor Jesus Cristo, aquele rabino que estava ensinando no templo, que estava arrebatando o coração das multidões, todos o seguiam e com grande sabedoria dava respostas que nem os saduceus, os fariseus eram capazes de responder a ele, e saíam envergonhados. Vai dizer aí que eles queriam fazer isso às ocultas. Mas nós vamos ver aqui a frustração dos planos. Porque, irmãos amados, o Senhor Deus, ele já havia profetizado que a morte de Cristo, ela não seria feita às ocultas, mas seria de forma pública. E nós temos aqui, meus amados irmãos, alguns sinais por que a morte do Senhor Jesus Cristo, ela teria que ser pública. Por quê? Em primeiro lugar, porque por causa da profecia.
A morte de Cristo teria que ser pública por causa da profecia. E o Senhor Jesus Cristo, ele já havia profetizado 3 vezes no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 8, verso 31 a 33, no capítulo de número 9, verso 30 a 32, e no capítulo de número 10, verso 33 a 34. E em todas essas ocasiões, percebam comigo, o Senhor Jesus Cristo, ele vai falar que a sua morte ela deveria ser pública. Olhem comigo, por favor, no capítulo de número 10. Vamos ver aqui o terceiro relato. Estavam de caminho, verso 32, capítulo 10. Subindo para Jerusalém, Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiraram e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar os 12, passou a revelar-lhe as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, aos romanos, para o crucificar publicamente. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Percebam, meus amados irmãos, que isso deveria ser feito de maneira pública, por causa da profecia. Cristo estava dizendo que iria acontecer com ele. E nós vamos perceber, meus amados irmãos, que isso acontece realmente de forma pública. Por favor, olhem comigo Mateus, capítulo de número 26, verso de número 54. Mateus 26, 54. Vai dizer assim: Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim devem suceder? Perceba aqui que o contexto é o contexto da prisão do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus vai dizer que está se cumprindo as Sagradas Escrituras. Perceba então que isto aqui, meus amados irmãos, nos remete a Isaías, capítulo de número 53, e nós vamos ver que havia uma profecia que o Senhor Jesus Cristo ele seria transpassado, ele seria moído pelos pecados do seu povo, e as Sagradas Escrituras estavam se cumprindo. Mas eu queria olhar com você também, porque a morte de Jesus ela teria que ser pública. Porque se ela não fosse pública, ela não ligaria, irmãos, ao símbolo do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em João, capítulo de número 1, verso 29, nós vamos ver o Evangelho de João dizer isso: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que acontecia na festa da Páscoa? O eixo principal da festa da Páscoa era a morte do Cordeiro, e o seu sangue era derramado, irmãos, no altar, no templo. E ali essa morte fazia expiação pelos pecados do povo judeu. Se o Senhor Jesus Cristo ele não fosse morto na época da Páscoa, dentro da festa da Páscoa, esse símbolo não se ligaria à sua pessoa. Mas Jesus agora frustra os planos dos principais sacerdotes e ele morre durante a época da Páscoa para que esse símbolo veterotestamentário, que era do Antigo Testamento, se cumpra na sua pessoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Querem olhar isso comigo? Por favor, abram comigo para Hebreus, capítulo de número 10. Vamos ver isso, por favor. Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 11. Diz assim: Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus.
aguardando daí em diante até os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Percebam, meus amados irmãos, aqui então, que o Senhor Jesus Cristo é aquele Cordeiro que veio de uma vez por todas, por fim, ao símbolo dos cordeirinhos que eram mortos todas as festas da Páscoa. O Senhor Jesus Cristo, de uma vez por todas, foi o sacrifício em lugar do seu povo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em terceiro lugar, meus amados irmãos, nós vamos perceber aqui que a morte de Jesus, na época da Páscoa, frustrou os planos dos sacerdotes, não poderia ser feito às ocultas, porque Deus tinha planejado que toda a cidade de Jerusalém e todos aqueles que estavam participando da festa da Páscoa ouvissem sobre a morte do Senhor Jesus Cristo. Abram comigo, por favor, para Lucas, capítulo de número 24, verso 18. Já estamos chegando ao final, acompanhem comigo, por favor. Lucas, capítulo de número 18. Nós vamos encontrar aí o Senhor Jesus Cristo andando com 2 discípulos no caminho de Emaús. E o Senhor Jesus, ele vai fazer aqui uma pergunta. Lucas, capítulo de número 24, verso 18. Vai fazer uma pergunta para eles e vejam a resposta que eles dão ao Senhor Jesus Cristo. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Verso 17, vamos ler para nós compreendermos. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Que ocorrências desses últimos dias? Toda Jerusalém havia ouvido falar da morte do Senhor Jesus Cristo, da crucificação do Senhor Jesus Cristo. E o que nós podemos aprender aqui de lição espiritual, meus amados irmãos, é justamente essa. Os homens fazem planos, Provérbio 16:1, mas a resposta certa vem do Senhor. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, de Jó 42, verso de número 2. E nós temos que aprender então, meus amados irmãos, com esse início do capítulo de número 14, que quem está levando o Senhor Jesus Cristo para a morte não são os principais sacerdotes. Eu quero concluir dizendo para você nessa noite, para que você entenda essa questão. O nascimento do Senhor Jesus Cristo, ele foi planejado e a data do nascimento foi decretada pelo próprio Deus. E a morte do Senhor Jesus, da mesma forma, ela não aconteceu por um acaso, não foi aqui uma soma de ações humanas e de um planejamento estratégico às ocultas, planejado pelos principais sacerdotes, não. Quem levou o Senhor Jesus Cristo até a cruz do Calvário foi o Pai, porque este era o plano da redenção que estava se cumprindo, meus amados irmãos, na plenitude dos tempos. Jó, mais uma vez repito, diz: nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu queria concluir dizendo para você nesta noite, esse texto nos ensina que quem está dirigindo a minha e a sua vida, assim como estava dirigindo a vida do Senhor Jesus, são os decretos de Deus, é a vontade de Deus. As circunstâncias que nós estamos vivendo, meus amados irmãos, triste de pandemia e de muitas mortes que estamos vendo nos nossos dias, todas essas ocorrências fazem parte do plano de Deus para a vida da humanidade, para a vida da sua igreja.
nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Ora, se a morte do Senhor Jesus Cristo foi decretada, escrita, profetizada por Deus nas Sagradas Escrituras, da mesma forma, meus amados irmãos, com a nossa vida, porque vai dizer, né, no Salmo de número 139, que todos os nossos dias estão escritos e determinados, e nenhum deles, meus amados irmãos, nenhum dos nossos dias pode ultrapassar nem mais nem menos aquilo que Deus decretou antes da fundação do mundo. Nós vemos aqui um Deus maravilhoso, nós vemos aqui um Deus extremamente bom com a sua igreja, porque Ele é quem está escrevendo a nossa história. E não são as circunstâncias que estão escrevendo a nossa história. Não são as pressões que nós recebemos deste mundo que estão dando curso à nossa vida. Não, muito pelo contrário. É o Senhor Deus. E a nossa vida descansa nas mãos do Senhor Deus. Todos os dias, à noite, nós podemos dizer como salmista: Senhor, coloco a minha cabeça no travesseiro e logo pego no sono, porque a minha vida está nas tuas mãos. E nós podemos descansar no Senhor Deus, porque a vida e a morte do Senhor Jesus Cristo, ela foi decretada por Deus, assim também será a nossa vida. E nós queremos agradecer a Deus, nós devemos ter sempre o coração grato a Deus, que você possa orar a Deus dizendo: Senhor, muito obrigado por cada dia que eu vivo, porque eu sei que é plano do Senhor para a minha vida, não faz parte dos meus planos, é plano do Senhor. E cada dia mais que nós vemos na face dessa terra, que nós tenhamos um coração grato a Deus pela vida, pela nossa família, por cada dia que nós vivemos com a nossa família, foi Deus quem nos deu. É Deus quem está decretando mais um dia com a nossa igreja. Então que nós sejamos felizes e gratos por mais esse dia, ou mais um ano de vida, ou mais um mês de vida. Nós temos que ter o nosso coração grato a Deus, porque Deus é um Deus maravilhoso. Esse é o Deus das Sagradas Escrituras. É o Deus quem decreta, irmãos, a história da nossa vida. E nós vamos confiar e descansar nele. É Ele quem vai nos guiar até o fim da nossa história. É esse Deus que está levando Jesus à cruz. Portanto, que nós possamos descansar nos decretos eternos de Deus para a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque a nossa vida está nas Tuas mãos, assim como a vida do nosso Redentor e do nosso Salvador esteve nas Tuas mãos. Nós agradecemos, Senhor, porque a nossa vida, a nossa família, Senhor, a nossa existência está nas Tuas mãos, a existência da Tua igreja está nas Tuas mãos. Senhor, nem um dia a mais podemos acrescentar, Senhor, na nossa vida. Nem um minuto a mais, nem uma hora a mais. E nós queremos, Senhor, descansar nas Tuas promessas. E nós queremos, Senhor, descansar na Tua soberana mão, direcionando a nossa vida, Senhor, até que nós encontremos com Cristo Jesus, o nosso Salvador, naquele dia glorioso e bendito nos céus. Fica com a Tua igreja, nos ajuda a descansar, Senhor Deus, nesta noite, e em todas as noites que o Senhor nos der, que as preocupações desta vida, Senhor, quem sabe o pânico de morte por causa dessa pandemia nunca nos atinja, porque nós sabemos, Senhor, que a nossa vida foi decretada pelo Senhor, o nosso nascimento e também a nossa morte já está decretada pelo Senhor. Que o Senhor nos ajude a vigiar, a orar e a trabalhar por Cristo e pelo Teu reino, por esta fé verdadeira, até que o Senhor nos chame ou venha para nos buscar nos céus. Nos abençoa, Senhor, nos dá uma boa entrada de semana. Guarda a Tua igreja de todo mal. Senhor, nos livra, Senhor, por favor, da mão dos homens ruins, deste vírus maléfico, Senhor. Dá-nos, ó Senhor, uma semana, ó Deus, agradável na Tua presença e prepara o nosso coração para logo mais, na quarta-feira, ouvirmos a Tua santa palavra e preparar os nossos caminhos, Senhor, para a Jerusalém celestial. Fica conosco, esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, meus amados irmãos, uma boa noite, uma boa entrada de semana, e que nós possamos perseverar com alegria nesta vida, né, cristã,
e até que o Senhor Jesus volte para nos buscar. Deus abençoe a todos. Um abraço.